Olá meus queridos, beleza? No vídeo de hoje aprenderemos algumas desvantagens do padrão monofásico, fase e neutro, beleza? Vamos lá que esse vídeo tá show de bola. Para você aí que está indeciso em qual padrão fazer, se monofásico ou bifásico, acompanhe esse vídeo até o final. Vem chegando aí galera, muito bem-vindo a mais um bate-papo aí do canal Silva Eletricidade, Adenildo Silva, eletricista profissional, com dicas aí importantíssimas para lhe ajudar no seu dia a dia. Vem com nós! Então, primeira desvantagem é que você fica limitado, você tem uma limitação de carga, não pode ligar todo tipo de equipamento. Se for chuveiro elétrico, vai exigir de você que tenha uma corrente maior, vai exigir de você que tenha uma fiação de maior bitola. Por exemplo, um chuveiro mais usual aqui em minha cidade é 4.600 watts ou 5.500, sendo a primeira opção no mínimo fiação 6 milímetros, e se for a segunda opção, que é 5.500, no mínimo a fiação de 10 milímetros. Isso se torna uma desvantagem, porque esses condutores geralmente são um pouco mais caros aqui, inclusive, certo? Quando na tensão de 220 volts você conseguiria ligar tanto um quanto o outro em 6 milímetros e estaria seguro e dentro da norma. Outro detalhe, pessoal, é que hoje em dia os ar-condicionados eles vêm com configuração 220 volts. Você com a instalação monofásica, fase neutra 127 volts, você fica limitado, e muito bem limitado, porque convenhamos, numa residência simples, um quarto, uma cozinha, um banheiro, uma sala ou 2 quartos, você lotaria ou superlotaria toda a carga e ficaria no limite de ar-condicionados numa instalação monofásica. Porém, de uma forma que eu não aconselho ninguém a utilizar. Primeiro, porque tem que utilizar trafo ou transformador, e isso é uma desvantagem também, porque quanto maior a temperatura, mais consumo de energia. Se o trafo, para lhe entregar 220 volts, ele esquenta muito, então você está tendo um baita prejuízo devido ao trabalho do transformador ali, que ele esquenta demais, certo? Eu particularmente não aconselho ninguém a ficar utilizando transformador numa instalação 127 volts para ter 220 volts. Isso para mim é desvantagem total, é inviável. Outro detalhe é o seguinte, vamos pensar aqui numa situação muito corriqueira e simples de ver. É uma residência com 3 pavimentos, certo? E aí você precisa instalar 3 chuveiros elétricos, um em cada pavimento desse, e aí você só tem lá um medidor monofásico, fase neutra. Você pode ligar inclusive os 3 chuveiros, porém não é o correto, porque como eu havia falado no início, há uma limitação de carga. E quando você vai somar todos esses 3 chuveiros elétricos, dá uma potência absurda para a tensão que você tem, que é 127 volts. Logo, é inviável ou perigoso instalar 3 chuveiros elétricos num medidor monofásico, tendo em vista a potência que eu havia falado inicialmente, que a mais usual aqui na minha cidade é 4.600 watts. Se você for somar um chuveiro com ar-condicionado, com a iluminação e as tomadas de uso geral que você tem, só um pavimento já vai dar toda a carga que você tem disponível. Sem contar também que a maioria das vezes as pessoas que se dizem profissionais, que tem muitos da faísca por aqui,
acabam fazendo o serviço com uma fiação muito fina. Por exemplo, traz lá do medidor 6 milímetros até o quadro, dali vai para o chuveiro, tudo certo. Só que quando vai instalar o chuveiro é incompatível, não é o de 4.600, é um de 5.000, 5.500. Aí aquela fiação já está inadequada, coloca um disjuntor para proteger, enfim. Traduzindo, um pavimento só para uma instalação monofásica já estaria dentro do limite aí. Mas, como a gente costuma ver aqui no dia a dia, o pessoal costuma ligar aqui 3 pavimentos numa só caixa. Isso alegando eles que não tem dinheiro para fazer ou que não quer fazer porque a casa é de outra pessoa, enfim. Um monte de prosas que você tem que ouvir e querem que você faça o serviço. Aí fica um impasse entre o proprietário e o profissional da área que não quer se comprometer com situações adversas, que isso aí com certeza é problema. Uma outra situação que é muito corriqueira, principalmente aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, é que quando você liga um equipamento específico, por exemplo, um chuveiro, um ar-condicionado, as lâmpadas tendem a piscar ou ficar com a incidência de luz muito fraca. Uma outra situação é queda de tensão no ponto principal, no ponto de chegada lá no quadro de medição, onde fica o medidor, chega a tensão 127 volts. Porém, devido à distância também, e o pessoal utiliza fio fino, cá no quadro não dá a tensão de 127 volts. E às vezes não é num padrão aceitável, por exemplo, assim. No medidor dá 127, cá no quadro de distribuição já vai dar 110, 109 volts, queda absurda. Queda de tensão, pessoal, é o aquecimento dos condutores. Como eu havia falado, a maioria das instalações aqui da minha cidade é velha, instalação velha, e quando se faz uma reforma, às vezes não contrata o profissional adequado ou o profissional habilitado para fazer o serviço. E aí acaba colocando fiação fina demais para circuitos específicos, por exemplo. E isso gera aquecimento nos condutores, o que dá também uma perda de energia, e isso é uma desvantagem. Tem uma situação também muito corriqueira, que é na instalação do chuveiro. Geralmente as pessoas querem chuveiro mais quente, porém a instalação não está compatível devido a ser uma instalação antiga e até mesmo uma instalação nova, certo? A pessoa prioriza em colocar fio de 6 milímetros, porém no eventual manutenção ou decorrência aí do tempo acaba trocando o chuveiro, e quando vai trocar o chuveiro não é mais o chuveiro que estava antigamente. Por exemplo, tinha lá um chuveiro de 4.600 watts, a pessoa agora vai trocar esse chuveiro, ela não coloca mais chuveiro de 4.600, vai colocar um de 5.500, por exemplo. A fiação é de 6 milímetros, ela não trocou. Detalhe, acontece vários problemas com relação a isso. Inclusive vou deixar uma foto aí para você ver o que eu peguei recentemente para fazer, essa semana precisamente. E aqui vai uma dica de ouro para vocês, pessoal. Jamais troque os seus disjuntores de proteção sem antes trocar a fiação do chuveiro. Uma dica aí, pessoal, que vale aquele joinha seu, é que você precisa colocar aterramento no seu chuveiro, tá? Ele vem com 3 cabos, então é para utilizar os 3, fase, neutro e aterramento, ou fase e aterramento. Os terminais dos condutores acabam se queimando todos, porque onde há emenda geralmente é o ponto de aquecimento, e é ali que vai estourar o condutor, entendeu? E isso acontece muito aqui em minha cidade, justamente por esses problemas.
Então, pessoal, essas foram as desvantagens que eu acabei de listar para vocês da tensão 127 volts, padrão monofásico, fase neutra, certo? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe, ative também os sininhos das notificações para receber em tempo hábil nossas atualizações aqui, nossas postagens de vídeos. São muitos materiais, muito conteúdo relevante e com certeza irá ajudar a você no seu dia a dia, certo? E nas suas escolhas, por exemplo, não paga nada, não tem taxa extra para você ter um medidor que lhe atenda a todas as suas necessidades, entendeu? Uma outra opção que você pode fazer é colocar caixa de barramento para poder ter aí a sua instalação. Por exemplo, você tem 3 casas, 3 pavimentos, você coloca lá 3 caixas bifásicas que vai te atender tranquilamente. Você pode balancear as fases e bota uma caixa de barramento e 3 caixas bifásicas. Atende tua expectativa, não vai te deixar na mão. Por sinal, você vai ter aí possibilidade de balanceamento de fase, que é uma coisa muito interessante na área da elétrica, certo? E aquele chuveiro de 5.500 que tanto você queria, agora você pode. Falou, se inscreve no canal, tudo de bom para vocês, tchau, tchau.